Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente aqui em mais uma reunião, em mais uma live aqui. Hoje a gente trouxe o capitão aqui para a gente colocar os pingos nos is, para conversar, para explicar, para falar sobre essa luta nossa do 14º, da suspensão, da margem, tudo isso, mostrar que isso não é ilusão, mostrar que isso é uma possibilidade, mas que temos estratégia. Para passar pelo Congresso, a gente tem que agir da forma que vai dar certo. E a gente tem uma estratégia. Agora a gente vai falar de forma técnica. Agora estamos aqui para trazer de forma técnica para vocês o porquê a gente tem essa estratégia, o porquê vocês não precisam desesperar, vocês não precisam ficar loucos aí, que a gente ainda vai tentar resgatar essas pautas aí, porque são pautas importantes. Capitão, seja muito bem-vindo. Nosso amigo Milton Antunes está aqui também. O Felipe está em voo vindo para Brasília. Capitão, fique à vontade aí. Primeiro, da boa noite, doutor Sandro, nosso jornalista Milton Antunes. Felipe está fazendo falta aqui nesse trio maravilha. Então, vocês estão fazendo falta aqui em Brasília também, para me ajudar nessa mobilização. Verdade. E dizer que é uma honra, primeiro, estar representando aqui os aposentados de todo o país, nessa medida provisória, nesse relatório que vai virar lei, e explicar. Você começou, doutor Sandro, sobre o 14º salário, dizer que eu não sou contra o 14º salário, já me posicionei a favor. Nós tivemos um problema de iniciativa com a questão do fim do orçamento de guerra, e aí o governo não conseguiu consenso para colocar aqui no meu relatório, porque ele poderia ser retirado, né, não poderia ser aprovado na CCJ. Então, para não correr risco do relatório em si, preferi retirar, mas nada que impede que o Congresso ele é soberano, que a gente consiga colocar uma emenda de plenário e a gente vença essa discussão depois, né? E já deixo aqui meu voto favorável. A questão da suspensão do consignado, da mesma situação, algo parecido, só que não no sentido da legalidade em si, mas de achar um público contra essa questão da suspensão. Então, para não correr risco na aprovação do relatório, que é importante a gente não perder o que a gente já ganhou, que a gente já conseguiu avançar, eu não teria apoio, talvez eu não teria apoio do governo. Então, hoje, a bancada do governo ela é a maioria. Então, para aprovar o relatório, não é o que o capitão queria, é o que era possível para encontrar um consenso dessa aprovação. Mas a tua estratégia, doutor Sandro, ela é importante, ela pode dar certo. A gente conseguir resgatar algumas emendas, fazer esse lobby positivo com as bancadas que acreditam na suspensão, que acreditam no 14º e conseguir um convencimento do Congresso. Tá? Então, a gente não vai desistir. Nossa obrigação é brigar por isso. E eu venho aqui trazer o relatório para vocês, né? Aqui em primeira mão, trazer o relatório para todos os aposentados que seguem. E esse relatório não está só para os aposentados, não. Tem novidades. Eu não sei se vocês recordam quando a gente conseguiu colocar na medida provisória 936. Lá eu coloquei um PL, que era o 2017, que foi uma iniciativa de um aposentado, né? Era até um militar da reserva que solicitou, e vocês me ajudaram demais a divulgar, a envolver os aposentados, e isso ganhou, e nós não conseguimos, conseguimos colocar na medida provisória, mas o Senado retirou. Mas a luta continuou e virou medida provisória, só que foi pouco tempo, né? Só 4 meses e só atingiu os aposentados e pensionistas. Então, o efeito foi um efeito, como eu posso dizer, que não conseguiu alcançar todos. Mas nós temos uma chance. Agora, pela medida provisória, pelo meu relatório, a gente prolongar, porque a pandemia não parou. Eu sou do Amazonas. Essa nova cepa, ela é mais agressiva, ela é mais contagiante. Do nosso estado, vocês acompanharam na mídia nacional, faltou oxigênio, pessoas morreram, todos os leitos superlotados, teve que trazer paciente para todo o Brasil.
aqui em Brasília está em lockdown, no Ceará também. A pandemia não acabou. Então, a justificativa do aumento da margem consignável foram os efeitos da pandemia, que os aposentados viraram os esteios das suas famílias. Tá. Capitão. E a pandemia continua ainda. E não só aposentado, como os servidores também, que é um que tem emprego, porque são 14 milhões de desempregados. Nesse lockdown, o comércio está fechado, não consegue vender, vai demitir. A situação está muito difícil. E ter acesso a crédito, a juros baixos, ele gera emprego. E eu tive a oportunidade com vocês a acompanhar um pouco da vida do aposentado, que eu desconhecia. Minha pauta maior era a segurança, entendeu? E eu acabei, através desse projeto, me aprofundando realmente na vida dos aposentados. E o aposentado com salário muito baixo, 80%, acho que 90%, se não me engano, não é apenas um salário mínimo. Então, o salário mínimo, ele não consegue suprir as suas necessidades. E ele continua trabalhando. Então, ele muitas vezes utiliza essa margem consignável para abrir um negócio, para virar capital de giro, e aí ele consegue até gerar emprego com o seu negócio. E lembrando que a margem consignável, ela é os juros mais baixos do mercado. E nada impede, e aí eu tento explicar isso para os congressistas que são da ala do superendividamento, que acham que a margem consignável faz parte do superendividamento. E eu explico que não é bem assim. Eu já peguei empréstimo de margem consignável quando era militar, da ativa, e eu pegava o empréstimo muitas vezes para pagar os meus empréstimos. Então, eu reduzia a minha dívida. Lembrando que ele tem 30% da margem, mas ele tem 70% que ele pode pegar com juros mais altos nas empresas financeiras. E amanhã eu vou falar no meu discurso que tem uma empresa financeira que diz, que é muito claro, que diz o seguinte: se você está negativado, se você está no SPC, se você está no Serasa, venha pegar um empréstimo com a gente. Então, se ele não pegar na margem, se ele não tiver a oportunidade de pegar na margem do consignável, ele vai pegar de outras maneiras, com juros mais altos. Aí sim é injusto. Capitão, então, pode falar. Capitão, nós vamos entrar um pouco nas estratégias agora. Milton, você quer falar alguma coisa? Eu quero até assim, eu acho muito importante, capitão, a gente usar a sua presença hoje, né, da melhor forma possível, até para que a gente possa desmistificar qualquer possibilidade de má interpretação ou mau entendimento, né, de responsabilidade direta sua sobre essas emendas. É bom a gente aproveitar essa oportunidade, Sandra, porque a gente desmistifica de uma vez por todas isso. A gente vai precisar. Isso é bem importante, capitão, a gente fazer isso, para que a gente realmente possa trazer as pessoas para o nosso lado, né, e mostrar realmente o que nós podemos de efetivo fazer para que o resultado possa acontecer, né? A gente sabe que o senhor é o relator, e as pessoas precisam entender até onde vai a responsabilidade do relator diante de uma medida provisória tão importante como essa. Eu diria que das mais importantes do ano passado, né? Tanto é que ela rompeu, né, a barreira do ano 2020, diante de tudo que está acontecendo, e agora a gente está em 2021, e ela se tornou ainda mais importante. Então, diante de tudo isso, eu jamais quero que você seja taxado né, com visões equivocadas, tá? E aí eu faço questão de que a gente possa aproveitar esse momento para isso também. Beleza. Fala aí, Sandra. Deixa eu até falar um pouquinho de estratégia. Primeira coisa que... Acho que tem um áudio vazando, Milton. Vou ver se é o seu. Eu acho que é o seu áudio. Não é não. Capitão, até antes de entrar nas estratégias, que eu quero estar repassando para vocês o seguinte. Acabou de acontecer uma coisa agora que eu fiquei até chateado, que é a questão de falar que o 14º é ilusão, de falar, não foi o senhor que falou, tá, capitão? Mas de que o 14º é ilusão. Pessoas que outrora defendiam, diziam que eram a favor, e fala que a gente está vendendo ilusão, e outro que é o projeto da margem social. Vocês têm que entender que quando um projeto vem, ele passa por uma análise, e o capitão sabe disso. E em outro canal aí,
a própria pessoa falou que isso tudo é ilusão. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, isso não é ilusão. Mas tudo tem uma questão de estratégia. Vamos lá. Quando um relatório ele é feito, e eu tive uma reunião mais cedo com o capitão pode confirmar isso, que a gente ligou, teve uma conversa. Quando um relatório é feito, ele tem que passar pelas comissões, e em especial a Comissão de Constituição e Justiça. Ela tem que ser analisada a constitucionalidade dela, ela tem que ser analisada dentro das questões orçamentárias, e ela tem que ser analisada também dentro de alguns outros prismas, até do ponto de vista do consenso ou não. Tá, por que tem essa estratégia? Eu estou aqui para falar de estratégia agora, para falar desse ponto aqui com vocês, explicar o porquê que a gente está aqui. Para mostrar que, peraí, a suspensão saiu, o 14º saiu, mas não está acabado ainda. Para o relatório passar, ele tem que passar por essas comissões. E se a gente pede o muito, nesse caso aqui, pode ser que a gente tivesse o relatório não aceito. Só que a gente agora, a gente tem uma estratégia. Tem emenda do Ricardo Silva, tem emenda do Volney Queiroz, tem emenda do Zé Silva, que é o líder de solidariedade, que estão lá. Do Ricardo Silva trata da suspensão, são quase 40 que trata da suspensão. O Volney Queiroz, que é o líder do PDT, trata da suspensão dos consignados. Eu estava até conversando com ele há pouco. O Zé Silva, de solidariedade, que tem a emenda 48, que trata do 14º. O que é a estratégia? Isso o capitão está ciente, isso ele já sabe, e a gente vai precisar continuar precisando do relator. Então, eu quis fazer essa live aqui, capitão, justamente, vou colocar aqui, é o entendimento que a Nancy passa. Isso aqui é o que eu quero explicar agora. Uhum. Fala, capitão, você nos traiu, não me representa, eu até concordo em tirar o 14º, mas retirar a suspensão dos bancos, deram suspensão de 4 meses para os proprietários e para nós, isso. O que eu quero explicar para vocês é para ter calma, porque isso aqui foi conversado. Se vocês confiam no trabalho que a gente fez até agora, eu vou mais uma vez pedir para vocês acatarem aí e esperarem mais um pouco. Nossa estratégia é buscar essas emendas, e tem o apoio do capitão, para a gente trazer essas emendas de volta, depois que o relatório já passou. Então, a gente tem que ter calma, tá? Lá, dentro, o capitão sabe, eu, como advogado, sei, e vocês já começaram a entender que tem que ter estratégia. Às vezes, a gente tem que recuar para avançar. Foi o que aconteceu no caso da margem dos consignados. Eu até já falei muitas vezes para muitos aqui que, no começo, eu era até meio contrário da margem. Eu era mais a favor da suspensão dos consignados, até pela questão do entendimento do Senado, do superendividamento, mas depois eu entendi a mesma coisa que o capitão entendeu. Calma aí, alto lá. Se ele não pegar aqui, ele vai pegar com juros de 1.500% ao ano. Então, tá certo. Então, a nossa estratégia é resgatar as emendas agora, e a gente tem força para isso. E o próprio relator pode dar o apoio nesse resgate das emendas. Porque é o seguinte, quem assistiu já, então, antes de vocês ofenderem o capitão, eu quero que vocês parem para pensar. Aqui está um deputado federal, um jornalista e um advogado mostrando para vocês a estratégia. Aqui essa live aqui é um pouco diferente, por isso que tem esse bate-papo. Não é para, como se diz, para mais encheção de linguiça, é para falar com vocês a estratégia. Lá, quando começa a votação, vai ter os discursos, cada um vai repor parte da sua fala, explicando por que acredita o que não acredita. E é lógico, por exemplo, Volney Queiroz, Pompeu de Matos, Ricardo Silva, senador Paulo Paim, quando chegar no Senado, vão ter as emendas lá e eles vão fazer a defesa disso. E quando faz a defesa, por exemplo, digamos que eu fosse aqui o Pompeu de Matos. Olha, eu concordo com os consignados, porque o aposentado se tornou o esteio da família, os bancos receberam 1,3 trilhões, esse interregno de prazo aí vai injetar 14 bilhões na economia, então eu vou fazer minha defesa. A palavra volta para o relator, que pode falar, eu acato. E o relator acatando entra para a discussão. Então vai ter os destaques, vai ter toda essa discussão. Então isso aqui já foi conversado antes. Então é por isso que essa live é importante. Antes de jogar pedra, vamos entender, se vocês acreditam no nosso trabalho, é uma tentativa. Se o capitão já colocasse todas essas emendas, todas as pautas já, havia possibilidade da rejeição do relatório, sim. E isso nos preocupa. Então, a questão é, a primeira coisa,
até para pessoas aí que não têm conhecimento nenhum de causa não falar, 14º não é ilusão, é possível. Você é contra o 14º, capitão? Suspensão. Não, já falei que sou favorável, tanto o 14º como a suspensão. Mas, lembrando, o relatório a gente constrói para que ele tenha aprovação. Ele tem aprovação. Não adianta eu querer colocar algo e não conseguir o consenso. Então, a gente precisava ter essas discussões. Há uma ala do Congresso em relação à suspensão especial que acredita que ela pode ser prejudicial para o mercado, né? E que eu não acredito nisso. Eu já tenho defendido isso há muito tempo. Os bancos são os que mais lucraram. Mesmo na pandemia, os bancos ainda lucram de maneira absurda. Então, seria uma contribuição dos bancos nesse momento tão difícil. Mas, se eu colocasse isso no relatório, eu teria problema de aprovação. Então, eu preferi retirar como estratégia, e nós conversamos sobre isso, para que a gente tente vencer através do voto separadamente, para não atrapalhar o relatório, para a gente não perder, de repente, até o aumento dos 5%, que vai beneficiar o mercado e vai beneficiar milhões de pessoas. Até para especificar mais uma coisa antes de passar a palavra para o Milton, pessoal, pensa comigo agora, vamos lá. Quem tem o poder da pauta é o líder, que é o Arthur Lira. Uhum. Antes do Lira, nós tínhamos Rodrigo Maia. Quanto a gente brigou, quanto a gente trabalhou para pautar a suspensão dos consignados, e o Maia, totalmente favorável aos financeiros, diz não. Agora, a gente ainda não conhece o posicionamento do Lira. Tem o quê? Em efetivamente de trabalho, lá há poucos dias. Se a gente já coloca uma pauta, um relatório totalmente desfavorável aos bancos, que a gente sabe que hoje o sistema financeiro é forte, tem a grande possibilidade do Lira já tirar de pauta. Então, calma, gente, calma. Você imagina se a gente faz um relatório ali com a suspensão dos consignados, com toda essa 14º. Cara, o Lira, hoje, com o alinhamento que ele tem, ele poderia tirar de pauta. Isso é fato. Então, depois que foi pautada, entrou em votação, aí é só por deliberação unânime de todo mundo para retirar de pauta. A gente precisa dele amanhã, terça-feira. Eu falo, repito, e é uma palavra que vocês já ouviram muito aqui. Não conta com o ovo na galinha. Então, estrategicamente, nós precisamos que o relatório passasse na CCJ, nós precisávamos de todas as comissões, nós precisávamos que o relatório fosse estratégico a ponto da gente não conhecer o Lira e ele não arrancar de lá e tirar da pauta. Senão, é nada. Dia 11 acabou. E se ele passar, a gente já conhece o posicionamento do Senado. No Senado passa. No Senado passa. Tem um acordo ali. Então, é onde eu reitero aqui para vocês. Com calma, com cautela, tem uma estratégia por trás disso aqui. Então, é por isso que essa live foi marcada. Eu não quis fazer live com outros canais aí. É igual eu falo para vocês, eu não sou youtuber. Eu sou um advogado que tem um canal do YouTube que usa para se comunicar com vocês. O meu caminho aqui é fazer o meu trabalho jurídico juntamente com quem quer ajudar. Se o capitão Alberto Neto fosse nosso inimigo, se ele estivesse contra nós, ele não estaria aqui na live agora. Ele seria igual o Maia, ele sumia. E deixando claro que não sou contra o YouTube, muito pelo contrário, eu sou muito grato por toda essa mobilização nas redes sociais, que dá acesso ao aposentado a esclarecer, em ter voz, você ser a voz de toda essa camada de pessoas tão importantes para o nosso país, que tanto contribuíram. Então, sou muito grato ao YouTube, porque é de maneira que as pessoas já conhecem que tem um canal, né? Eu lembro quando eu era capitão, me chamavam de capitão Facebook, porque eu tinha... Eu até quis esclarecer, porque na outra live que você estava... E também não sou contra, viu, Sandro? Os correspondentes, né? Não, também não. É uma profissão digna, que leva acesso a um crédito de juros baixos para toda a população e não tem problema nenhum. Maus profissionais existem em qualquer área. Existe na polícia, na política nem se fala. No jornalismo, na advocacia, maus profissionais, mas a gente não pode pegar essa minoria e tentar generalizar, né? Só deixando esse parênteses aí. Né?
eu só quis fazer esse link porque na outra live a pessoa aí falou, porque teve youtuber que defendeu o 14º, que inventou o 14º para enganar vocês. É isso que eu quero reiterar. Eu tenho um canal do YouTube, não tenho nada contra youtuber, nada. Eu sou um cara que usa o YouTube, mas eu só quis dizer isso. Antes da pessoa criticar, ela tem que entender que para a gente fazer o nosso trabalho, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento. Para fazer um projeto como o 14º, eu tive que ter técnica, conhecimento. Por isso que ele ganhou uma repercussão nacional. A margem social precisa, para fazer todas essas emendas que estão lá, precisou de técnica. Então, assim, a pessoa que se refere, agora tratando de forma talvez até mais isso, a pessoa que se refere, ela tem que entender o seu lugar de fala e de que quando ela fala, ela tem que entender que aqui a gente está trabalhando todos em prol do aposentado. Nenhum nem outro tem que tentar denegrir ninguém. Todos têm que estar em sintonia para poder ajudar. Então, 14º não é ilusão, suspensão não é ilusão. Ou seja, será que é uma suspensão que passa no Senado Federal? É aprovada no Senado? Então, a pessoa tem que entender que tudo que ele fala aqui, ele interfere com milhares de pessoas. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Citei Homem-Aranha agora. Mas é assim. É assim. Se a gente fala, a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala, a gente tem que entender o que fala, para não desesperançar as pessoas ou dar esperanças indevidas. Não é não, Capão? Perfeito, perfeito. Quem é o professor Walter que apareceu aí? O professor Walter é um amigo nosso. Ele é o... Vou chamar ele para a live aqui. Professor Walter? Deixa eu ver se ele está disponível aqui. Não, mas é porque o meu tempo está curto, eu tenho outra reunião agora, e a gente poderia... Eu já te passei, né? Eu não passei para o Milton. Acho que eu perdi o contato. Milton, pode me dar um WhatsApp, que eu perdi teu contato. Beleza. Tu passou, Sandro, para o Milton o relatório? Não, né? Passei. Então tá. O que a gente tem para falar para vocês é... Só para... Pode falar. Desculpa. Eu só ia passar o recado para o pessoal antes do amigo sair. Pessoal, acalma, tenha paciência. Amanhã a gente ainda precisa muito do capitão Alberto Neto na hora do relatório. Tá? Amanhã a força da fala é dele. E a gente conseguindo resgatar as emendas, a gente precisa dele. Eu tenho até o Adroaldo Portal, ele é líder do PDT aqui, ele fala, da liderança do PDT, ele fala, o relator no processo, ele é Deus. Então, a gente tem que respeitar nesse ponto aqui. A gente precisa, amanhã, muito do capitão Alberto Neto. É hora de ter tranquilidade. Falas inadequadas pode gerar, como que eu posso dizer, interpretações equivocadas. O pessoal vai e ofende, igual aconteceu com o Everton. Não é isso que a gente quer. A gente quer conversar, porque a coisa aqui está incerta. Confiamos ainda. É um assunto polêmico. É um assunto assim, que tem consenso. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para que a gente possa avançar, conseguir os nossos pleitos. Exatamente. É isso, Edson? Isso. Capitão, se o senhor tiver tempo aí, fique à vontade para falar qualquer coisa aí. Falar aqui, o Milton está calado, Milton, diz aí. Mas eu achava importante hoje, capitão, até por tudo que a gente já vivenciou junto, né, por todas as polêmicas, eu acho importante realmente você ter, nessa véspera agora de votação, eu estava em live agora há pouco com o pessoal, e realmente eu via também, da parte das pessoas, esse entendimento de que realmente você é 100% responsável por tudo que foi definido no relatório, entendeu? Então, esses esclarecimentos são extremamente importantes para que se possa ter realmente a visão correta, né? Isso para mim, para qualquer pessoa que acompanha o trabalho, tão importante como eu já deixei claro aqui, que é essa medida provisória. Amanhã é um dia essencial para que a gente possa realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo desses meses, né? A gente já vem de maneira realmente... Eu entendo mais do que nunca essa coisa flor da pele que as pessoas estão pela angústia, né? Um ano quase, né? É muito difícil, e principalmente porque eles estão aí desse outro lado, passando por todas as dificuldades além da pandemia, né? A gente está falando de dificuldades que já existiam antes da pandemia, né? De não ter mais acesso a um empréstimo e etc.
Então, isso é importante demais que o senhor aproveite esse momento para isso. Perfeito. Lembrando que a medida provisória trata do aumento da margem de consignável. E lógico que a gente vai aproveitar os nossos pleitos para tentar beneficiar os nossos aposentados, em especial, que é o nosso público aqui do canal. Mas o foco da medida provisória é o aumento da margem consignável. Mas nada impede, doutor Sandro, Milton, de a gente continuar, caso a gente não consiga, a gente continuar a nossa luta. Já tem um projeto de lei da suspensão, que foi aprovado no Senado. Tem o projeto de lei que fala sobre o 14º salário. Hoje, essa semana, eu tive uma sugestão dos aposentados da COBAP, que era do cartão de benefício, cartão de crédito benefício. Eu falei até com o Felipe, que ele entende muito dessa questão dos consignados, e ele disse que é uma ideia dele, de usar o cartão de crédito, só que eu não coloquei no meu relatório por ainda suscitar algumas dúvidas. A gente colocar alguma coisa e prejudicar, em vez de beneficiar, poderá até prejudicar. Então, não estava maduro ainda, talvez, suficiente para a gente colocar nesse momento. Mas que a luta não para aqui. Que a gente vai continuar trabalhando, e agora com esse relatório, com essa medida provisória, me aproximei muito do INSS, me aproximei muito do sistema previdenciário do governo. Eu estou colocando aqui no relatório algumas questões do INSS que vai ser importante para o país. Então, eu estou com crédito para a gente trabalhar outras pautas, para a gente colocar, e com a ajuda, com a força do governo, a gente possa colocar isso de maneira rápida. Olha quem está aí. Nós somos Sorriso. Ele está doido para ser preso, tirando a máscara no aeroporto. Mas quer ser preso, ele. Quando aprendeu. Está ouvindo aí, Felipe? Fala, Felipe. Dá teu alô aí, rapaz. Tu chegou. Está ouvindo, Felipe? Eu acho que ele está ouvindo, só não está conseguindo. A gente não está conseguindo ouvir ele. Felipe, seu áudio. Estou ouvindo vocês, estou ouvindo. Agora dá para te ouvir. O fone não está funcionando. Fala algo aí pra gente. Tá tudo bem, pessoal? Fala comigo, bebê. Correria, hein? Tá vindo já? Tá em São Paulo já? Olha aqui. Garoto de ouro. Tô em São Paulo. Madrugada eu tô aí com você. Beleza. Você me fala. Dormir junto. Abraçado com você aí. Criativo, rapaz. Me erra, rapaz. Nada contra, mas faça o que você quiser. A Franciane me bate. Aí, fica o convite para o capitão. Capitão, se quiser ficar com o Felipe hoje, fica à vontade. Não. Eu dormi com minha esposa. Tá certo. Pois é, Felipe. Capitão. Felipe, eu estava falando aqui, eu ia começar a falar sobre o relatório. Dá um resumo, né? Dá um resumo. E antes do relatório, eu falei que eu conversei contigo sobre o cartão de benefício, que é uma ideia sua, criar esse cartão de crédito de benefício. Que chegou essa sugestão, só que nesse relatório agora, inicial, não achei ainda que estava maduro. Mas nada impede que amanhã a gente consiga construir e a gente também avançar essa pauta. Né? Mas conversei com... Eu vi a live de vocês com o presidente do INSS, ele comentou sobre a questão desse cartão de crédito diferenciado. Da unificação do cartão. E ele se comprometeu comigo, caso a gente não consiga amanhã, por estar muito ainda recente, criar um projeto de lei específico para esse cartão de benefício dos aposentados. Aí eu vou pedir ajuda dos nossos especialistas. O que eu vi aí são dois assuntos. São dois assuntos. Uma é a unificação da margem dos cartões. E a outra, esse benefício que ele falou, é para ter desconto em farmácia, alguma coisa parecida. Chama de cashback. Até esse...
Porque quanto você tem a escala, você reduz o custo, né? Então, a mesma coisa acontece nas vendas. Se tiver muito cliente, então o cara começa a oferecer benefícios, né? Isso. O capitão, tenta passar para a gente aí um resumão aí desse relatório. Tá bom. Felipe, anda tranquilo aí. Então, resumo. Primeiro, artigo 1º, nós aumentamos a margem em 5%, conforme a medida provisória original, e nós deixamos ela de maneira ainda temporária, até 31 de dezembro de 22. Capitão, por que temporária? Por que não fixa? Se o senhor é a favor da margem consignável, como eu já declarei diversas vezes, porque é o que era possível passar, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Se eu colocasse ela de maneira fixa, nós talvez íamos ter dificuldade de aprovação. Então, conseguir o consenso, conseguir apoio do governo, e aí a gente tem uma ampla maioria para aprovar esse relatório, e aí nós aumentamos por 2 anos essa margem do consignável em 5%. E aperfeiçoamos o texto com nossa conversa e avançamos com isso, e vocês fizeram parte desse relatório aqui, você tem que deixar muito claro, para que não haja o negativado, após os 2 anos. No artigo 2º, o aumento da margem, no inciso 1º, fica assim: ficam mantidos os percentuais de desconto previstos no artigo 1º desta lei para as operações já contratadas. Então, o contrato ele é respeitado, a margem não fica negativa, e aí nós temos 2 anos para o Dataprev organizar como é que ele vai operacionalizar isso. Se ele vai quebrar o contrato, se vai ser os 5%, que a gente chama de 5% emergencial, ele fica fora a parte, enquanto o contrato fica em vigor. Então, nós temos tempo para fazer. Nós temos 2 anos para aperfeiçoar o sistema, para que não, e a lei já manda que não fique negativo, que seja respeitado o contrato. E no parágrafo, aí a gente, avançando ainda no artigo 1º, nós aumentamos a sexta. Não ficou apenas só no INSS, não ficou só nos aposentados e pensionistas. Nós colocamos para os estados, municípios que não tenham margem inferior a 35%. Por exemplo, se lá na Marinha, por exemplo, nos militares, lá na Marinha, a margem é maior do que 40%, continua sendo aplicada a legislação da Marinha. Agora, se algum estado a margem é 30%, ela vai para 35%, obrigatoriamente, né? Então, e a gente coloca na sexta os militares das Forças Armadas, os militares dos estados e Distrito Federal, os militares da inatividade remunerada, os servidores públicos de qualquer ente da federação, os servidores públicos inativos, os empregados públicos da administração direta, autarquia e fundação de qualquer ente da federação, pensionistas de servidores e de militares. Então, toda essa cesta aqui, todos esses servidores, né, e militares vão ter, caso não tenha nos seus estados, os 35%, vão ter durante esses 2 anos. Não terá margem negativa, é uma outra questão positiva. A COBAP entrou em contato comigo e solicitou uma prorrogação do prazo de recadastramento. Eles eram obrigados a se recadastrar e o prazo já estava se exaurindo. Porém, na pandemia, o aposentado ele não consegue sair. É muito difícil sair da sua casa para ir lá fazer o cadastramento. Está todo mundo em lockdown em vários estados. E o prazo não seria legítimo. Eles não iam conseguir. E as associações que fazem um belo trabalho, são uma associação séria, faz um belo trabalho, ia ser prejudicada. E a gente conseguiu prorrogar por mais 2 anos
É um pedido também das associações, é um pedido dos aposentados que nós colocamos nessa medida provisória. Nós trabalhamos também, em resumo aqui, em relação ao INSS. O capitão. Pode falar. Capitão, já vou fazer um agradecimento aqui à Ieda Gaspar, que é presidente dos aposentados do INSS, fez esse pedido também, e ela quer agradecer ao senhor por esse relatório, tá? A presidente aqui do Rio de Janeiro, Ieda Gaspar, está sempre aqui no nosso canal. Queria agradecer, eu estou agradecendo o nome dela aqui, tá bom? Perfeito, sobre obrigado. esse desconto, ela falou que é muito importante. Você está tratando com um idoso, você ir lá fazer o recadastramento, os próprios presidentes que tem que ir lá correr atrás das assinaturas são idosos. Então, foi uma medida muito assertiva aí do senhor. Perfeito. Nós acabamos colocando algo em relação ao INSS, como a margem fala da lei do INSS, que essa margem era exclusiva inicialmente para o INSS. Nós aperfeiçoamos algumas medidas do INSS. Por exemplo, existia o benefício do auxílio de incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. Hoje, a pessoa fica curada e não recebe o auxílio. Muitas agências do INSS estão fechadas, os peritos estão em casa. Nós criamos um artifício junto com a Associação de Medicina, alguns conselhos, eles concordaram. Que através de um atestado médico e de exames, o perito analisar. E de casa ele pode dar essa aprovação. Com isso, a gente vai zerar a fila de qualquer tipo de benefício no INSS. Não vai ficar aquela fila interminável, aquela demanda reprimida. Nós vamos tornar o INSS muito mais ativo, muito mais ágil. Por exemplo, a gente vai poder agora, no nosso relatório, tirar um agente do INSS do Rio de Janeiro, mandar lá para a Amazônia, lá para um município lá de Juruá, que tem uma fila enorme, só que não tem perito. E aí a gente dá uma gratificação para ele, para que ele possa passar um tempo lá em Juruá para zerar a fila. A gente vai ajudar o nosso país a alcançar os benefícios, tanto de aposentadoria, como de alguns benefícios previdenciários, como um antigo auxílio-doença, né, que é uma incapacidade temporária. São algumas das medidas importantes também que está aqui no nosso relatório. Então, a gente vence, resumindo, 2 anos, mais 2 anos dos 5%, nós conseguimos aumentar o prazo das associações dos aposentados do nosso país por mais 2 anos. Conseguimos aumentar a cesta, colocar os militares, servidores em geral do Estado, do município. Isso para quem tem margem inferior, no caso, em resumo, a 40%, que é 35% da margem e 5% do cartão de crédito. Então, fica facultativo. Então, facultativo no sentido que se o Estado tiver uma margem maior, ele continua utilizando a lei local. Lembrando que esse relatório é construído para que tenha aprovação. Eu gostaria de ter colocado aqui a suspensão, o 14º salário, a margem social, o cartão de crédito benefício, porém eu teria dificuldade para passar na CCJ, passar na Comissão de Finanças, e aí a gente ia perder talvez uma grande oportunidade de não pautar a medida provisória e perder esse aumento de 5%, que está todo mundo negativado, está todo mundo precisando ter acesso a crédito de juro baixo. Seria um grande recurso que vai entrar no mercado e vai gerar emprego, vai aquecer a economia. E seria irresponsabilidade da minha parte, mesmo decepcionando algumas pessoas no sentido do 14º, da suspensão, porém, eu tinha que ter a responsabilidade de não deixar uma oportunidade dessa passar. Capitão, eu quero aproveitar os últimos minutos, que eu sei que até estendendo um pouco mais. Seguinte, a margem social, ela é uma previsão que ela irrigaria muito, muito dinheiro na economia. Ela seria até um substitutivo do auxílio emergencial. Por quê? Porque a margem social, ela é baseada no projeto do senador Girão, tá? Que libera crédito para profissionais liberais, como eu, que não tem nem a mesma garantia que o aposentado tem,
e tem uma taxa de juros de 5% ao ano. Tá? Ela é melhor do que a do consignado. Ela tem uma garantia dada pelo governo federal, caso o aposentado não conseguisse pagar, difícil porque é consignado, ou acontecesse o falecimento, alguma coisa, o governo poderia dar essa garantia e esse abatimento poderia ser até em forma de tributos. Preste atenção, se essa margem social for bem trabalhada, ainda num projeto novo, ela seria a solução até para o auxílio emergencial. Muita gente que quer montar até seu próprio trabalho aí, poderia pegar esse crédito aí e colocar no mercado. E, para você ter uma noção, o auxílio emergencial, ela vai para a conta como débito. Enquanto que a margem social, ela irrigaria a economia e ela iria como crédito, porque o governo teria um ativo para receber e não um passivo para gastar. Então, essa margem social, eu tive com o Felipe Martins, não sei se você conhece, que é o assessor direto do Bolsonaro lá, Felipe, do advogado, e que cuida das relações exteriores. Eu tive com ele, tive tratando de algumas pautas, ele achou bem interessante. A gente precisa trabalhar isso, de forma que seja bem trabalhado junto à base. Não adianta tentar trabalhar com a oposição, a gente precisa da base. Então, essa margem social, não trabalhando ela dentro do relatório, agora como foi necessário, mas a gente pode trabalhar ela em apartado. O próprio Felipe gostou. Outra pauta que eu quero te pedir ajuda na base do governo, o 13º salário. O aposentado está desde o começo do ano passado, da pandemia, sem ver dinheiro. Foi anunciado o adiantamento do 13º salário, só que por questões, talvez alguma estratégia do governo, não foi adiantado. Mas é hora da gente chegar para o Ministério da Economia, contar com seu apoio para pedir esse adiantamento do 13º. São 47, agora com o aumento do salário mínimo, 53 bilhões de reais na economia, com esse adiantamento do 13º salário. Hoje o foco a gente sabe que é auxílio emergencial, mas o aposentado está clamando, está precisando. E o governo tem que ver, são 35 milhões de votantes. Foi o que eu falei para o Felipe diretamente. O governo tem que olhar com mais cautela para o aposentado, está precisando. A gente sabe que é possível. Vamos trabalhar essa pauta para o governo enxergar isso a tempo, que o aposentado, o pensionista, às vezes pequenos detalhes, por exemplo, a unificação do cartão, são pautas que não vão mexer nos cofres do governo, até porque o 13º já é uma previsão, já tem o orçamento, são pautas que não vão mexer, mas que vão ajudar o aposentado pensionista. E a gente precisa de alguém da base para ajudar. Podemos contar contigo? Lógico, e a gente falou no começo da live, Felipe, não para por aqui. Caso a gente não consiga vencer amanhã, criar outras pautas, como essa da margem social, que eu achei fantástica a ideia, pode contar com o meu apoio, a do cartão de crédito, a gente começar a amadurecer isso. Então, as coisas da democracia, infelizmente, é o melhor modelo, mas é lento. Então, a gente precisa amadurecer, precisa divulgar melhor isso no Congresso, e como já tem um projeto do senador Girão, então já está bem encaminhado. O senador Girão é um conhecido, é um amigo, pode contar, e eu já vou entrar em contato com ele, inclusive amanhã mesmo, a gente primeiro ajudar a gente nessa... Isso. A margem social foi baseada no projeto Girão, e é só você falar, a gente quer estender esse projeto seu, que já virou lei, foi aprovado. A gente quer transformar isso agora numa lei para o aposentado, pensionista e servidor, para irrigar a economia e para ajudar essa classe que, infelizmente, nessa pandemia está sofrendo muito aí. Perfeito. Olha, eu sou a favor não tem como ser contra a pessoa ter crédito com juros baixos. É inaceitável isso. A gente vê na Europa, lá nem precisa de margem consignável, porque existe uma concorrência, são milhares de bancos, tem uma concorrência tão forte que os juros naturalmente já é muito baixo lá. Aqui, infelizmente, são poucos bancos, dominam o mercado e os juros são altíssimos e isso atrapalha o crescimento do nosso país. Então, a margem consignável é um suspiro para ter acesso a um crédito de juros baixos.
Então, eu conto com o apoio de vocês. Então, peço perdão para os nossos aposentados, não está presente aqui a suspensão, não está presente o 14º, porém é uma estratégia para que a gente aprove o relatório, para que a gente vença o aumento da margem consignada por 2 anos, para que a gente coloque novos servidores, para que ela seja pautada. Porque se eu coloco pontos polêmicos, nem pautada, então eu estava sendo cobrado, por isso que eu demorei a aplicar meu relatório. Porque se eu colocasse antes, ia vir a oposição e poderia entrar em ação, e aí ia dificultar até do projeto de entrar em pauta. Então, nós temos que avançar. Então, primeiro, vamos aprovar, se caso a gente consiga, a gente vai batalhar as emendas de plenário para avançar no 14º, na suspensão dos consignados, ou no cartão de benefício, caso a gente consiga um consenso, vai contar com o meu apoio, com toda certeza. Mais uma vez, gratidão pelo apoio de vocês, parabéns pelo trabalho de ser a voz dos aposentados do nosso país, que construíram esse país. Não foram mais de 30 anos trabalhando em prol da nossa nação. Eles merecem ser respeitados e eles podem contar que aqui no Congresso eles têm uma voz, Capitão Alberto Neto, e aguardo que Deus, peço a oração de todos, para que eu possa realmente representar com dignidade cada aposentado do nosso país. Beleza, obrigado. Minha continência para vocês e para os nossos aposentados que estão nos assistindo. Agradeço. Conta sempre com a gente a hora que precisar, tá bom? Um abraço. Bora continuar, gente. Não vai parar agora, não. O capitão foi, mas a gente continua aqui. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. E aí, fala alguma coisa, ô Milton? Cala a boca um pouco. Ô Sandro, a gente precisa trabalhar de verdade a unificação do cartão, e é uma possibilidade gigante, tá? Uhum. A unificação do cartão cara, é uma possibilidade, como você falou, não sai dinheiro nenhum do governo, é uma coisa muito fácil de aprovar. Hoje, na verdade, é fazer justiça, porque muitos já fizeram o cartão achando que era consignado. Então, 90% dos aposentados fizeram o cartão de crédito achando que era empréstimo. E outra coisa, tem uma coisa bem relevante aí, que a FEBRABAN, ela reconheceu isso, que ela fez uma propaganda dizendo, tendo que afirmar várias vezes que empréstimo consignado, cartão consignado não é empréstimo consignado. Então, ela reconhece que foi vendido como empréstimo. Nada mais justo do que colocar do jeito que foi vendido. Se foi vendido como empréstimo, vamos colocar como empréstimo, que seja opcional, porque tem gente que quer usar só o cartão. Por que não ser opcional? Hoje, o aposentado ele só pode sacar 70% do valor do cartão, que já é bem menor do que o valor do crédito consignado. Então, nada mais justo que a gente trabalhar essa pauta, né, bem trabalhada, já com um projeto de lei, e a suspensão, pessoal, não está morta, não. Existe um projeto de lei, né, que já está parado na Câmara. O presidente Arthur Lira, ele tem uma política de perguntar aos líderes qual o projeto que quer colocar em votação, e um projeto do PDT, que está lá também, tanto do Pompeu de Matos, quanto do Otto Alencar, que está lá parado. Então, pode ser feito pedido, como foi feito um pedido no Colégio de Líderes, para colocar a votação, a medida provisória 1006, podemos brigar aí para colocar também a suspensão através direto do projeto de lei, que já está aprovado no Senado e falta ser aprovado na Câmara. Falta ser pautado, que aprovado a gente sabe que vai ser. Inclusive já tem o entendimento de que o projeto do Pompeu de Matos, que é o 1479, né, dentro daquela reunião de liderança também que fizeram, né, Sandro, para priorizar projetos importantes e justamente projetos de apelo social, o 1479 entrou justamente por ser mais completo, né, por alcançar aí aposentados, pensionistas e os servidores públicos das 3 esferas. Pessoal, não sai da live, não, que essa live aqui não tem hora de acabar, não, viu? Pode aparecer mais gente aqui. Hoje nós vamos continuar aqui esse bate-papo aqui. Pessoal, vocês têm que entender... Uma observação que eu posso sair daqui a qualquer momento.
Olha só, a questão, Milton, que você falou é muito importante. Porque, gente, a gente fica pensando em colocar só a do Otto Alencar que foi aprovado no Senado. Mas, pessoal, se colocar em votação a do Pompeu de Matos, no Senado vai ser aprovado. Então, tanto faz se colocar logo em votação a do Pompeu, que é mais completa, não é isso, Sandro? Ou a do próprio Otto Alencar, do Otto Alencar. Com certeza. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Presta atenção. Desde o começo do canal, tem uma palavra que eu sempre utilizei e sempre falei com vocês. Estratégia. Estratégia. Presta atenção. O relatório precisava passar. Passando o relatório, amanhã, nós precisamos muito do capitão. Tá? A gente tendo o apoio dele, do retorno das emendas, ó, presta atenção. Vocês vão assistir amanhã, vocês vão ver. Amanhã, quem vai ser o pastor da história, quem mais vai ter lugar de fala, é o próprio capitão. Então, nós termos ele do nosso lado é essencial, é crucial. Nós temos que ter ele do nosso lado. Presta atenção. Se por um acaso amanhã a gente conseguir resgatar a emenda, o presidente pergunta, tem uma emenda de destaque de retorno? Como se posiciona o relator? Posiciono pelo retorno. Voltou a suspensão. Agora, se ele falar, eu me posiciono contra, nós vamos ter que conseguir o voto da maioria para isso voltar para o relatório. Então, calma. Ó, outra coisa, eu falei e faz sentido sim. A gente não sabe qual é o posicionamento do Lira. Será que o Lira é igual ao Maia? Uhum. Será que se a gente já coloca com a suspensão do consignado, ele arranca da pauta amanhã? Então, calma. Não foi o cenário perfeito. Com certeza não. Mas aqui, o capitão que me desculpe, não é direcionado a ele. Mas quem aí acredita em político 100% nos 503 que estão lá? Então, a gente Deixa eu fazer uma observação, Sandro, que você falou uma coisa muito interessante. Se o medo dele era não aprovar, e se te resgatar, e a maioria votar no resgate dela, é sinal que vai ser aprovada. Então, pode sim resgatar, tá entendendo? Sim. Se tiver a maioria, resgatar, e tiver a maioria, vai passar na MP. Então, não tá acabado, não. Se resgatada já é um passo, até porque a gente não pode esquecer que, pelo corpo de líderes, a gente já constatou isso nas abordagens que a gente fez, né, Sandra? A gente tem apoio de grande maioria dos líderes, pelo menos se mantiverem a palavra deles, né? Então, agora, em resgatando, a aprovação é praticamente certa. Com certeza, não. E presta atenção. O próprio Volney Queiroz, que é o líder do PDT, tem uma emenda nesse sentido. Ele vai querer resgatar. O Zé Silva, ele é o líder de Solidariedade, ele tem a emenda 48. Quem tem poder para pedir emenda de destaque para retorno são os líderes. Então, a gente já conversou com o Zé Silva, a gente já conversou com o Volney Queiroz, conversou com o Pompeu, a gente conversou com todo mundo para que a gente possa resgatar essas emendas. Mas não adiantava nada, vamos lá. Tem gente ofendendo o capitão, não sei o que, mentiroso e tal. Peraí, presta atenção. Se amanhã, por um acaso, tiver o pedido de retorno das emendas, ele pode rejeitar esse pedido. Ou ele pode acatar de imediato a pedido do líder. O que vocês preferem? O acatamento do capitão? E foi conversado, gente, a gente teve reunião. Às vezes eu falo aqui, não é querendo pejorar ninguém, que eu não sou youtuber. A questão é que aqui tem que ter estratégia jurídica. Teve reunião com o capitão, conversamos, explicamos. E aí, o que você acha melhor de estratégia? Pode ou não pode? No meu posicionamento, se eu fosse o deputado nessa hora, eu tinha colocado as emendas. Mas eu concordo com o posicionamento. E se ele coloca a emenda e o Lira tira de votação? Aí não tem mais nada. E se ele coloca, a gente consegue resgatar a suspensão e o 14º fica de fora? Ótimo. E se a gente consegue resgatar o 14º, a suspensão fica de fora? Ótimo. Pelo menos a gente conseguiu alguma coisa. E se a gente conseguir trabalhar o relatório e adequar, que seja a margem, deixar ela bem adequadinha? Melhor para nós. Então, assim, de certa forma, tem que ter um pouquinho de paciência,
Ó, isso aqui é política, é um jogo de xadrez que não tem igual, tá? Quem viu aí a votação da presidência aí, vocês viram o jogo de xadrez que o Bolsonaro teve que fazer para poder colocar Lira e Pacheco lá dentro? Gente, isso aqui é o maior xadrez. Então, aí é onde eu fico chateado de cara de canalzinho de YouTube aí, que lucra só querendo margem, vende margem pra caramba, não tô generalizando, vim conversar numa live aqui, conversar fiado e falar, cara inventa um 14º para vender ilusão, defende suspensão para vender ilusão. É um bosta. Um 14º que até ontem defendia, né? É um bosta. Então, para falar a verdade, cara, eu tô aqui, eu não vou ficar calado. Cara, vai tomar banho na soda. Eu tô aqui para trabalhar, tem toda uma estratégia. Eu, enquanto o cara tá lá vendendo consignado e ganhando rios de dinheiro, eu tô aqui fazendo reunião com o deputado para melhorar a estratégia para vocês. Aí o cara vem conversar, vai ver se eu tô na esquina, meu irmão. Tá pensando o quê? Não, aí não. Entendeu? Então, tem estratégia, tem que ter calma. Agora, se vocês acharem que a opção do capitão foi errada, preferir xingar ele e ofender ele, fica a critério de vocês. Só que eu falo para vocês, vocês não vão ganhar nada. Entendeu? A questão é, temos que ter o capitão do nosso lado, ele acatou as estratégias, ele poderia ter declinado da relatoria, e a relatoria podia ir para a mão até do Maia. O que vocês acham? Seria melhor? Entendeu? A gente não sabe na mão de quem eles iam colocar. Então, a questão é, desistir não compensa. Não vale a pena. A questão é, e aí? A luta acabou? Não. Ou seja, na primeira derrota, desistiu, não deu nada, não deu certo, eu vou lá. Não. Peraí, não tem as emendas lá? Peraí, vamos atrás de quem pode trazer os destaques e trazer a emenda de volta. Quem que vai fazer isso? Canal que vende consignado? Não. É nós, trabalhando junto, todo mundo. Vocês, a gente aqui que tem estratégia. Então, me desculpe, tá? Me desculpe. Para algumas pessoas aí, se às vezes até eu sou meio chato, e sou mesmo, e eu sou assim, cara. Desde o começo do canal, todo mundo sabe que eu não vou ficar inventando personagem. Eu sou assim. Então, nós estamos aqui para trabalhar, para fazer a coisa certa. Então, e eu quero saber o posicionamento de vocês. E aí? Não, a grosso modo é isso mesmo. Realmente, você falou a palavra que... assim, o problema é que a gente, até pelo que eu falei, a gente no sangue quente, né, já pela saturação de tanto tempo, a gente acaba realmente, se não pensar, se não raciocinar, para fazer a jogada certa, acaba metendo os pés pelas mãos mesmo. E aí põe tudo a perder, né? É assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma, a gente tem que ir com paciência, a gente tem que ir com calma, tem que ir com paciência, tem que ir trabalhando com calma. Eu vejo dessa forma. Então, aqui é um jogo de xadrez tão grande que a pior coisa que a gente pode fazer é desesperar. É desesperar. Desesperou, perdeu. Perdeu. Já era, entendeu? Se a gente desesperar, perdeu, já era. Então, agora é hora de ter paciência, agora é ter calma, agora não é hora de ofender ninguém. E outra, a gente pode sair de lá com um resultado favorável ou não. E outra coisa, peraí, vamos pensar de estratégia? Vamos pensar de estratégia um pouquinho? Vamos lá, passa amanhã sem emenda, tá? Passa amanhã. Deixa eu mandar um abraço aqui para a menina do Aprenda Mais Consignado lá. Eu apoio a decisão do capitão. Ser prudente, nessa hora é necessário. Você está certo, doutor Santos. Obrigado. Gosto do canal dela. É um canal legal. Pessoal, presta atenção. Vamos lá. Amanhã a gente não consegue resgatar, tá? A gente não consegue resgatar. E passa batido, tá? Passou batido. Beleza? Aí depois dessa votação vai para onde? Senado. Será que o Senado, que já votou por quase unanimidade a suspensão dos consignados, a gente não consegue resgatar a suspensão? Será que a gente não consegue trazer ele de volta? Entendeu? Ou seja, saiu daqui e foi para o Senado. Nós temos duas chances de trazer de volta. Uma numa casa que já votou isso. Porque eles podem resgatar. Ô, Sandro, e sobre o 14º, a gente ainda tem o nosso 3657, né? Também lá no Senado, né? Tratando do 14º agora, a gente ainda tem, caso não volte, por exemplo, a 48, a emenda 48, ainda temos também o PL do Senado, né, da gente. Ainda tem o PL 328.
entendeu? Ainda tem a PL 1328. Tem a PL 1328 que a gente pode resgatar. Tem a 3657 que a gente pode resgatar. Basta a gente ser inteligente. Agora, eu ainda acho que poderia ser melhor? Poderia. Não vamos ser hipócritas, não. Poderia ser melhor. Mas, o capitão foi sacana, traíra. Não, calma. Ela acha. A gente conversou antes. Antes ele falou. A gente sabe que ele, como vice-líder do governo, tem, como se diz, ele não pode perder esse apoio. Eu sei que ele não pode perder esse apoio. Entendeu? Então, é meio complicado a gente sair assim, falando à torta e à direita. Não, calma, relaxa, que vai dar certo. Tem que ter paciência. Tá? Tem que ter paciência. Alguém colocou aqui, ó, infelizmente é um Deus nos acuda. Política é isso aí. Política é isso aí. Entendeu? Com certeza, política é isso. Então, a gente tem que confiar. É o que nos resta. É o que nos resta, confiar. Então, nós temos que fazer o trabalho, fazer o nosso melhor. Se conseguir, conseguiu. Se não conseguiu, fazer o quê, né? Falei demais. Fala um pouco com vocês aí, senão vocês têm que mandar eu calar a boca. Eu quero... Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem? Eu quero aproveitar o gancho, que eu não posso deixar de cutucar, senão não sou eu, né? Em relação a esse cidadão aí que fala da gente, eu desafio ele a fazer uma live comigo. Fazer comigo. Porque, sabe o que eu falo? Era um bajulador. O cara que entrava, falava bem de mim, que era isso, que o 14º era um projeto maravilhoso, ganhou dinheiro em cima do 14º, fazia lives em cima de lives, em cima de lives. Ele é, no mínimo, incoerente nas palavras dele. Ele não é homem o suficiente para aguentar, né, o que ele prometeu. Porque ele foi uma das pessoas que mais... Ele falou mais de 14º salário do que a gente. E hoje falou que vendeu ilusão. Então ele vendeu o quê? Então ele é um mentiroso. Então, eu acredito no 14º. Eu acredito. Então, todo mundo... Deixa eu falar. Deixa eu terminar de falar. Fala, Praga. Agora, aqui. Aí, então, ele é um mentiroso, porque ele não acreditava no que estava falando. Eu acredito que é verdade. Então, se ele vendeu uma coisa achando que é mentira, então que retire, né, todas as lives dele do ar e vem aqui se retratar, já que ele acha que é mentira, então ele que se retrate. Então, pessoal, eu não me retrato porque eu acredito, pode ser votado sim, eu conversei com o capitão Humberto Neto, voltar o orçamento de guerra, pode ter uma reviravolta aí, e dentro do orçamento de guerra é possível sim um 14º salário emergencial, palavra do presidente da INSS. Detalhe, não só isso, como pode ter corte de outros gastos ou receita extraordinária. O que a gente tem que mostrar é a fonte de receita para isso aí saber, tá? Deixa eu explicar uma coisa. A gente já mostrou por A mais B que foram 42 bilhões de reais, não é mi não, é bilhões de reais pagos indevidamente do auxílio emergencial. Eu já mostrei por A mais B, inclusive por assessoria jurídica do presidente, que a gente consegue resgatar 70 bi com isso aí. Nem tudo que é prejuízo é para ser ruim, não. Injetou 42 bi ali, fala pro cara, eu te dou anistia se você devolver os 1.800 que você pegou e mais uma multa de 2.000. Quem que vai querer enfrentar um crime? Os caras têm dinheiro, entendeu? Quem que vai querer? Fala aí alguma coisa. Fala aí, Milton. Ô, Milton, cala a boca. O que tá rolando, Milton? O que tá acontecendo? Eu tô rindo com o povo aqui no chat. Eu quero ver a opinião da galera aí no chat aí. E aí? Eu tô me acabando de rir aqui nesse chat já. Ó, tipo assim... não quer que cita nome, não. Não cita nome, não. Aí não. Põe nome, não. Mas o pessoal é assim mesmo. O fato é, o trabalho que a gente faz é diferente. Tá? É diferente. A gente está aqui trabalhando com os líderes para resgatar uma emenda. A gente teve com o relator, não é fazendo live para falar, olha, gente, é bom,
a margem é boa. Não. A gente esteve aqui para falar, é assim que nós vamos fazer, agora a estratégia é essa, agora nós vamos fazer diferente, agora vai fazer isso. Agora nós estamos aqui. Felipe, onde você está, Felipe? Tá aglomerando? Onde tu tá? Tá em que aeroporto, Felipe? Tá em São Paulo? Vai fazer conexão em São Paulo? É? Felipe, não tá te ouvindo não, tá? O teu fone tá com problema aí. Agora sim. Se eu não me engano, aqui é Viracopos. Tem uma conexão aqui. Já vou embarcar daqui a pouquinho aqui. É Viracopos em Campinas. Ó, a Monique perguntou se tem a possibilidade de resgatar emendas. Tem sim. Os líderes podem fazer uma emenda de destaque, e quando ele faz essa emenda de destaque, tem duas possibilidades dela voltar. O que é emenda de destaque? Vamos aprender política, gente? Senta aí que agora vai ter o professor ensinando política para vocês aqui. O que é emenda de destaque? Emenda é aquilo que a gente colocou através do Paim, do capitão Alberto Neto, não, do Zé Silva, do Ricardo Silva. Do Ricardo Silva, dentre outros. A gente vai lá e coloca as emendas. Aquilo é emenda. Aí tem a emenda de destaque. E tem a emenda de destaque aditiva, que é aquela, não, eu quero colocar uma nova emenda. Ou a emenda de destaque, aquela restritiva, eu falo, ó, essa emenda que passou aí, que o relator aceitou, nós não queremos aceitar. Aí ela tem duas possibilidades. Ou ela é acatada pelo próprio relator, tá? Ou ela é acatada pelo próprio relator, o relator volta com ela, fala, não, peraí, realmente, eu concordo. Ó, Tereza, fique à vontade para falar o que você quiser, tá? Entendeu? Vamos lá. Alguém falou que eu sou cruel aqui, desumano. Caramba. Aonde? Hã? Aonde que eu não vi? Vamos lá, mas bora. Então, o que acontece? Tem a possibilidade do próprio relator falar, não, tudo bem, ele fez a emenda de destaque, eu acato, coloque ela aí para votação. Ou o relator fala, não, eu não acato. Aí o que tem que acontecer? A maioria tem que votar para ela voltar. Entendeu? Isso é emenda de destaque. Então, a gente pode resgatar? Pode resgatar sim. Tá? E pode resgatar tanto na Câmara quanto no Senado. É só a gente ter paciência. Tá? Qual a chance de voltar à margem? A chance é sempre uma incógnita ali. Tá? Milhares de coisas podem acontecer. Pode ser melhorado. Pode ser retirado de pauta amanhã? Pode. Quem manda não é a gente, são eles. Aquelas emendas que permaneceram, as que foram aprovadas, elas tratam de que especificamente? Tu lembra de alguma coisa? Acho que foram 9 emendas só aprovadas no relatório. Eu não tive tempo de ler. Que inclui os servidores municipais, estaduais, federais, isso é bom. Tá? Uhum. Uma outra emenda que trata de um benefício do INSS lá para reduzir as filas. Teve algumas emendas que foram anexadas lá. Eu não sei ao certo de cabeça todas agora, mas foi... Felipe, pelo amor de Deus, não perde esse voo, não. Faça favor de não perder o voo. Cara, quase perdi de novo, mano. Sem sacanagem nenhuma. Sem brincadeira. Sério. Olha. Aí. Não, pessoal, agora 9h10. Essa live aqui não tem hora para acabar, não. Achei aqui, ó. Foi a Minda Matos. Falou: o que você fala não condiz com sua atitude. Cruel e desumano. É o capitão, não sou eu, não. Tá. Presta atenção, Minda. Presta atenção. Por hora, é o que temos e a gente consegue trabalhar. É melhor do que não ter nada. Tem que ter calma, tem que ter cautela, um pouquinho de paciência, que eu acredito que a gente consegue aí adequar isso aí, tá? Milton, responde aí, ó. Cadê? O que? Fala aí o que é. Alguém colocou aqui, ó. Milton, responde eu. Deixa o Milton Antunes falar. Vai, Milton. Cadê? Não, mas eu tô falando. Eu tô aqui. Fui colocar ali o computador para carregar aqui. A bateria acabou aqui. Dá sua opinião sobre isso aí, ó. Hoje nós estamos esperando convidados aqui na live. Hoje essa live aqui esse aqui é brabo. Entra na live, professor. Nada de me admirou a atitude do capitão Alberto Neto. Não me surpreende também nele... Cara, eu tô sem óculos. Ele ter retirado as emendas que suspendem os consignados.
sempre leu a mesma cartilha de Rodrigo Maia. Abraço. Vem cá, eu quero que o senhor fale aqui na live com a gente, professor. Vem para cá e vem falar, professor. Já mandei o link para o senhor aí, tá? Já mandei o link para o senhor. Entra aí. Ô, Sandro, fala um pouquinho para o pessoal. A gente sabe que, eu até comentei na live que eu fiz antes da tua, eu comentava que aquelas decisões do STF, baseadas na inconstitucionalidade, eu não sei qual foi o termo que eles deram como justificativa, das suspensões que haviam acontecido nos estados e nos municípios, se tornaram se tiveram aquele voto contrário porque, de acordo, né, com a Advocacia da União, isso era prerrogativa da União, né, em suspender. Diante de uma situação como essa, eu acho que isso facilita, né, até o entendimento da possibilidade das emendas referentes à suspensão voltarem, né? Com certeza, com certeza. O próprio STF falou, peraí, quem tem que falar isso não é o Estado e o município, é a União. Uhum. Então, a União que tire a bunda da cadeira e fale. Simples assim, entendeu? Então, tá aí a oportunidade de ouro da União falar, tá? Da União se posicionar e dá certo, tá? Dá certo. Então, tá? O STF já falou, é assim, pronto. É assim, pronto. É assim, pronto. Realmente fortalece. Então, a gente tem a possibilidade de retorno mais concreto da suspensão dos consignados, digamos assim, numa lista aí. A margem social, eu acho que a gente pode, de certa forma, infelizmente, nesse primeiro momento, até pela justificativa que foi dada, talvez, lógico, eu sei que o Zé Silva vai lutar contra isso, mas a questão do 14º, né? Porque eles, de acordo com a justificativa, é como se fugisse do objetivo principal da MP, né? 1006, o 14º. Não lembro o termo exatamente que foi usado lá, mas alguma coisa nesse tipo. Sim. Ó, tô vendo alguns comentários aqui, ó, tipo, o Capitão Alberto Neto é um traidor e tudo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa fala até, o Santo tá passando. Gente, a gente precisa dele. Ele tem um cargo, ele tem um mandato e ele é da base do governo. E ele poderia simplesmente, tá? Ele poderia simplesmente, o professor Walter não pode entrar. Infelizmente a internet está caindo, muita chuva. Fica para uma outra oportunidade. Será sempre bem-vindo, professor Walter. A Fran também está tentando entrar e não está conseguindo de jeito nenhum. Está tentando entrar e não consegue de jeito nenhum. Agora chegou mais alguém agora. Vamos tocar fogo no parquinho. Vocês que falam de político. Ó, eu quero ver vocês falando na cara dele que político é malandro, que vocês não gostam de político. Esse aqui, eu tenho certeza que é um cara que vocês gostam pra caramba. Vamos lá. Esse tem sangue no olho. Esse tem sangue no zóio. Não, aqui é sangue no zóio que a gente fala. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, grande amigo, doutor Sandro, nosso embaixador dos aposentados. Um abraço para você, grande jurista, meu amigo. Um abraço, Milton Dantunes. Uma alegria também estar contigo nessa live, jornalista, batalhador pelos aposentados. Cadê o Felipe? Por onde anda o Felipe? Acabou de sair para pegar conexão para Brasília. Então tá Brasília. Tá vindo. Então tá jóia. Que alegria falar com vocês. Ricardo, a gente estava falando aqui, ó. A preocupação que a gente tem, uma delas, tá? A gente estava falando até da questão do relatório e que a gente ainda precisa do relator, porque a gente pode resgatar as emendas e o resgate com o apoio do relator é muito melhor do que um relator totalmente avesso às nossas emendas. Então, a gente precisa, e isso trata até de uma questão de estratégia. Teve uma live mais cedo que até, você sabe quem eu estou falando, eu não quero nem citar o nome aqui, do outro canal aí, falou que a gente está vendendo ilusão em falar de 14º, falar de... Assim, em off, falou que os nossos projetos são tudo venda de ilusão. O único que presta é a margem de consignado. Olha o Felipe aí. E a questão saindo desse assunto agora, para não ficar muito polêmica aqui, senão daqui a pouco o negócio fica feio. Partiu, hein? Ricardo, a questão, se o relatório vem com a suspensão, vem atacando diretamente as instituições financeiras, a gente acabou de sair de um Maia. A gente ainda não sabe o posicionamento real do Arthur Lira. Poderia ser que até que o Arthur Lira tirasse da pauta. Eu duvido,
porque ele assinou a suspensão quando ele era deputado e não era presidente. Mas a gente ainda não sabe a situação. Então, poderia acontecer de sair da pauta, com uma pressão do sistema financeiro, mas há uma grande possibilidade da gente resgatar, inclusive você tem uma emenda lá que trata da suspensão, e com certeza você vai diligenciar junto ao seu partido para resgatar. E para resgatar, com o relator do nosso lado, é melhor. Fala aí um pouquinho dessa situação do resgate das emendas, que o pessoal está na dúvida. Doutor Sandro, primeiro, se a gente for partir do pressuposto que alguma luta é impossível, a gente nem começa. Todas as lutas são possíveis, basta vontade. O que falta para muitos políticos nesse Brasil é falta de vontade de ajudar o povo. Porque para ajudar o sistema financeiro, para quando vai ter que aprovar algum projeto que diz respeito a quem tem grana, a grandes empresários, parece que a roda gira muito mais fácil. Agora, quando é para ajudar o coitado do aposentado que está sozinho nessa crise, parece que muitas pessoas falam que é impossível. A suspensão do consignado é impossível. Fala para o Senado isso, porque o Senado aprovou. Quem aprovou não foi nem a Câmara, foi o Senado da República Brasileira. Aprovou, mandou para a Câmara Federal, esperando o ex-presidente Rodrigo Maia até hoje pautar o projeto, e até hoje não pautou, porque é interesse de banco isso. Então a gente tem que falar a verdade nesse país, parar de colocar os aposentados no lugar que eles sempre ficaram quietinhos no canto lá. Não. Para isso, doutor Sandro, vocês foram fundamentais. Doutor Sandro, o embaixador do aposentado, reconhecido por uma das maiores entidades do Brasil que defende o aposentado, o pensionista, o Milton Dantunes, que está aqui na live também, deu uma saidinha, mas já volta. O Felipe Brito, também, que está conosco aí no aeroporto, correndo. Pessoal, se a gente for partir do pressuposto que alguma luta é impossível, a gente vai embora para casa. Ir embora para casa eu não vou, não. Eu sou deputado federal para defender as bandeiras que acho corretas. E vou defender até o fim. E, pessoal, suspensão do consignado nesse momento de pandemia não é absurdo, não. O Senado Federal já aprovou. Falta a Câmara aprovar. Estamos agora com uma medida provisória, a MP 1006, que trata de aumento de margem. E nós temos assuntos correlatos que nós podemos sim abordar. Basta o relator ter vontade, basta o conjunto de deputados entender que o aposentado tem que ser o centro. É parar de hipocrisia nesse país, de começar a colocar o aposentado no centro das atenções, porque o aposentado sempre foi esculachado. Essa é a verdade, Sandro. Sempre ficou à margem. O aposentado sempre ficou no canto. Deixa o aposentado de canto, que não precisa. Eles sempre pensaram assim. Nós temos que inverter essa lógica. Eu fico bravo, porque na minha família tem pessoas aposentadas. Eu sou hoje deputado federal, mas não sou de família rica, não. Eu vim de baixo também. Meu pai é lutador, minha mãe é lutadora. Pessoas que conquistaram. Meu pai, para quem não conhece meu pai, ele é o Rafael Silva, bancário. Meu pai é cego. Meu pai entrou para a política, hoje é deputado estadual pela força dele, sem ajuda de ninguém. Então a gente sabe que quem vem de baixo, quem luta, merece apoio nesse país, e é inverter essa lógica. Então, a MP 1006, doutor Sandro, Milton, Felipe, pessoal que está acompanhando aí, é energia positiva, porque nós chegamos num ponto fundamental, e só foi pautada essa MP graças ao apoio desses meninos aí na internet, que estão cobrando, lutando, graças a vocês que estão mandando mensagens, graças à população. Fizemos um pedido para inclusão na ordem do dia da SMP, mas não sou eu, não, muito pelo contrário. São esses meninos de ouro que estão lutando, batalhando, fazendo o que muitos políticos não fazem. Deveriam ter vergonha, levantar a sua cadeira e fazer o que eles fazem. Então, eu quero dizer a vocês que a luta continua, estamos cada vez mais próximos, MP 1006 pautada, que muitas pessoas disseram, vai caducar sem pautar. Está pautada a MP 1006. Agora, vamos lá. É uma luta que se inicia, que começa. E não é só votar MP 1006, não. É fazer com que as emendas que nós apresentamos sejam também incluídas para a votação. Isso. E lembrando uma coisinha para vocês, viu? Amanhã o Ricardo não pode ir embora, não. Ele é deputado, ele está aqui, mas se não tiver pelo menos essas 800 pessoas no site da Câmara amanhã pedindo votação da suspensão dos consignados, eu vou embora. Porque, pelo amor de Deus, gente, se a gente não cobrar, como é que eles vão saber?
Se vocês não cobrassem, não sacudir aí, se der uma de Maia sentar aí em cima e não fazer nada, e aí, gente? Então amanhã é hora de mobilizar, tem que ir para o site da Câmara, amanhã manda e-mail para líderes, só depende da gente, só depende da gente. Se a gente não mobilizar, não sai do papel. O que político tem medo, Ricardo? Fala aí para mim. Do voto das pessoas, da pressão popular. Eu falo isso, pessoal, porque represento, e tenho orgulho disso, viu? Represento as camadas mais simples, pessoas que sofreram muito. A minha base eleitoral não está perante os grandes, poderosos desse país. O banqueiro não quer saber de mim, não, e eu não quero saber deles. Eu fui eleito pelas camadas mais populares, pelas pessoas mais humildes. Quando essas pessoas entendem o seu poder, pressionam, cobram, as coisas andam nesse país, quando as pessoas exercem sua cidadania em plenitude. Eu falo, doutor Sandro, Milton Dantunes, nossos amigos, que a democracia não se encerra com as eleições, ela começa com o mandato, é a participação popular. Nós temos a PEC da participação popular, um texto escrito junto com o doutor Sandro, junto com o Milton, com o Felipe, com esse pessoal que é fera, que está se doando. Eles estão agora se doando por uma causa que nem é deles. Vai ser nosso um dia. Eu estou com 35 anos, o Sandro deve ter a mesma idade, o Milton mais ou menos isso também, mas um dia nós seremos aposentados. Você está mais acabadinho que eu estou bem mais velho. Oi? Você tá mais acabadinho, eu estou bem mais velho. Eu estou acabado, rapaz, eu estou acabado. eu tô com 35, parecendo 48, né? Parecendo mais ainda. Mas, pessoal... Já estou chegando aos 40 já. Viu? Chegou já, Sandro? Falta um. Com carinha de 60. É o amor que faz isso comigo. É isso aí. Mas, Ricardo, fala aí. Seja honesto conosco. Qual a possibilidade que você vê aí do resgate das emendas? Dá um percentual aí, dá um chute aí. Sandro, depende do relator. Sendo bem sincero. Se o relator acata as emendas, a chance vai para 90%. Se o relator nega as emendas, a chance vai para 10%. Então, e aí, vou ser bem sincero com vocês. Então, vamos lá. O pessoal que está reclamando aí do relator aí, o certo é todo mundo ir lá e xingar a mãe do relator amanhã para ter ele como inimigo, não é? Ou é o contrário? Ter ele como amigo, ter ele apoiando aliado. E ter ele como aliado. Então, olha só, outro deputado falando, tá vendo? Claro, aí tem gente que está falando, não é essa estratégia. É essa estratégia sim. Bora para cima, precisamos do apoio do capitão Alberto Neto, ele aliado conosco, o relator amanhã ainda é fundamental para a gente. Não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Se o relator acolher as emendas, dá tempo ainda de modificar o relatório dele, as emendas passam a ter chance. Se bem que o relator ele passa a ter tratativas com o governo para conseguir aprovar o texto dele. Então, é um jogo de estica e puxa. Estica e puxa. Fato é que o relator está com a bola nas mãos dele. Ele tem a chance de inserir, se não todas as emendas, pelo menos algumas emendas. Nós também não somos insensíveis, porque o governo tenta passar um rolo compressor. Eu sei muito bem como é, mas talvez alguma coisa o relator possa conseguir nessa disputa inserir o seu texto, e acho que a suspensão do consignado é um tema que, perante o governo, não vai trazer prejuízo. Pergunto para você que está me assistindo, o que é que o governo vai perder com a suspensão do consignado? Nada, nada. Se você pensar do 14º salário, que é um tema necessário, porque o aposentado ficou com a corda no pescoço, ainda assim nós podemos pensar que o governo vai ter custo, ok? Se bem que é necessário. Mas suspensão do consignado, gente. O que é que o governo vai ter que gastar com isso? Nada. Então, é só o interesse de banco. E o banco também, o que é que vai perder com isso? Nada também, só não vai ganhar por 4 meses, talvez, se esse for o prazo da pandemia, ou por 120 dias. Depois vai retomar a cobrança, e aquelas que ficaram em aberto serão cobradas no fim do contrato. Então, nem o banco perde. É que o banco vai deixar de ganhar por 4 meses, 4 ou 6 meses. E a economia, Ricardo, a economia vai ter uma injeção de 100 bilhões. É verdade, Milton. Verdade. Para o governo é fantástico. Para o governo, então, eu não vejo por que não brigar pela suspensão do consignado. Não vejo por quê. Com todo respeito ao relator do projeto,
todo respeito a ele, acho que esse é um tema que ele pode ainda se consagrar como um dos grandes heróis do Brasil, se aceitar no relatório dele a questão da suspensão do consignado. O 14º também, pessoal. Se fosse eu o relator, eu ia acatar todas, porque eu defendo aquilo que eu luto. Eu defendo com unhas e dentes. E acho que o Brasil precisa pagar um salário a mais para o aposentado. Não apenas antecipar o 13º, mas pagar um salário a mais, porque todo mundo recebeu a mais, ou muitas pessoas receberam a mais, menos o aposentado e o pensionista. E o auxílio emergencial não atingiu o aposentado. E muitos estão passando fome, essa é a verdade. Então, eu bancaria no relatório, mas, poxa, pelo menos a suspensão do consignado, eu acho que nós precisamos avançar esse tema, até porque é um tema que já foi aprovado no Senado. Então, entendam isso. O Senado, que é a casa moderadora, a casa de políticos, entre aspas, experientes, a casa que se espera a moderação, já aprovou a suspensão do consignado. A Câmara, que seria o passo final, ficou travando o debate, talvez para defender banqueiro. Então, é a suspensão do consignado o tema que não atinge o governo, não machuca o governo, injeta dinheiro na economia, que é dos bancos. E o banqueiro, segura a onda aí, banqueiro. Vocês lucram demais no Brasil, segura a onda aí, vocês vão receber. No fim, espera um pouquinho, doem um pouco também do tanto que vocês levam desse povo sofrido do nosso Brasil. É isso que a gente pede, Sandro e Milton. Beleza. Vamos falar de estratégia. Amanhã, estratégia para a gente resgatar sua emenda, resgatar as medidas. Lembrando que amanhã pode ser que eu não consiga entrar na Câmara dos Deputados por causa do lockdown aqui, tá? A gente vai tentar ao máximo. Se eu entrar dentro da Câmara dos Deputados, o que a gente vai tentar fazer? Vai nos gabinetes pedir apoio para aqueles deputados que a gente sabe que ainda não deu o apoio. Mas vamos lá, estratégia para amanhã, que a gente ligou. O pessoal acha que a gente fica aqui só fazendo live, que a gente não faz nada. Conversamos, fiquei quase 1 hora no telefone hoje com o Ricardo, definindo estratégia para resgatar as emendas. Fala aí, quais são as estratégias de amanhã? Líder, como é que volta uma emenda aí? Quem tem que pedir? Ô Sandro, se o relator acatar as emendas, o assunto vai para plenário direto, aí já estamos tranquilos. Por isso que eu disse, quando o relator acata, 90% de chance de aprovar. Quando o relator acata a emenda, poxa vida, andou 100%. Eu ainda quero confiar que o relator possa analisar alguns pontos e possa acatar principalmente a emenda de suspensão do consignado, tá? Se puder acatar as demais também de 14º salário, aí seria o cenário ideal. Aí seria um céu de brigadeiro. Mas se pelo menos acatar a suspensão do consignado, já teremos algum avanço. Um avanço que para ele não vai ser tão difícil assim ou tão disputado na relação que ele pode travar com o governo. Enfim, se o relator não acatar as emendas, o que acontece? Nós vamos depender de um líder partidário para colocar em destaque a votação. Então, eu vou acionar o líder do meu partido, o PSB, vou pedir para ele colocar esse destaque. Hoje cada partido pode. O líder agora é Danilo Cabral, do PSB. Isso. Vou pedir para ele, gentilmente, colocar o destaque, porque cada líder pode apenas colocar 2 destaques por sessão. Então, é disputado conseguir destaque, não é fácil. Aí é uma luta interna que nós vamos travar, e eu não vou me furtar de brigar pelo aposentado e pelo pensionista para que esse tema vá a plenário. Por quê, Sandro e Milton? Indo a plenário, a população brasileira vai saber como vota cada deputado. Uhum. E é aí que eu quero chegar com vocês. Porque no Senado Federal, nós soubemos quais foram os senadores que aprovaram a suspensão do consignado e quais eventualmente votaram contra. Fizemos questão de colocar o nome de todos eles aqui. Isso. Então, nós sabemos quem é quem no Senado. Se a gente conseguir colocar esse tema em votação na Câmara, a gente vai saber a posição de cada deputado no voto. A gente vai saber qual deputado que defende de verdade, e não apenas no discurso, o aposentado, o pensionista, aquele que vai defender a suspensão do consignado e aquele que não vai defender. Aí, a disputa é no voto. Uhum. Por isso que, num primeiro momento, nós precisamos buscar o entendimento com o relator, que tem nosso respeito, para que ele acolha algumas emendas do seu relatório. Ele acolhendo, nós estamos com
90% de chance de aprovação. Se não acolher, é uma luta difícil conseguir levar o assunto para o plenário em destaque. Vamos depender do líder. Só que o líder, por exemplo, do meu partido, lá tem 32 deputados, e cada um pedindo um destaque. É claro que o destaque é disputado. O líder tem 2 destaques apenas para pedir na sessão. Então, bora pedir para o líder, pessoal. Não, a gente vai fazer esse trabalho também, doutor Sandro. Vou fazer o pedido oficial para o líder, para que destaque isso em plenário. Aí nós vamos, pela primeira vez, conhecer a posição de cada deputado e deputada na suspensão do consignado, que eu acho que é o tema mais próximo da gente conseguir levar a plenário. Aí nós vamos saber a posição de cada um, de cada parlamentar. Quem é quem na hora do voto. Isso é muito importante mesmo. Realmente importante. Uma dúvida que eu tenho, assim, eu estou sempre um passo à frente, e muitas pessoas me abordaram nas redes sociais, e eu queria jogar essa pergunta aqui para que todos pudessem acompanhar nosso raciocínio. Passando por todo esse trâmite, nós precisamos seguir para o Senado, né, naturalmente, e temos aí um prazo curtíssimo. Temos viabilidade para que isso vá para o Senado, seja pautado, votado e aprovado? Milton, dentro dos 10 dias. Eu creio que sim, sabe por quê? Porque o Senado já enfrentou matéria semelhante, e o Senado já deu um recado positivo. O Senado já aprovou a suspensão do consignado. A MP 1006, que aumenta a margem do consignado, é um tema simples para o Senado enfrentar. É que na Câmara encontramos primeiro as restrições do ex-presidente Rodrigo Maia, numa guerra que estava com o governo. Então, isso travou muita coisa. Agora entra o Arthur Lira e o tema é pautado. Claro, está para caducar, trava a pauta da Câmara, tem que votar mesmo. Agora, no Senado, eu acho que dá para a gente conversar com os líderes lá, porque eles já enfrentaram um tema, não é algo novo para eles. Eles já tiveram a coragem de abordar algo semelhante. Então, acredito que a luta principal hoje se encontra na Câmara Federal. Perfeito. Ricardo, ano passado, enquanto a gente estava nessa batalha, eu sempre falo isso aqui, o pessoal que acompanha sempre já sabe. A gente conseguiu o apoio de 10 líderes, equivale a 18 partidos e 411 deputados. Só a deputada Ângela Min, ela conseguiu 211 assinaturas de deputados para a gente pressionar e para pedir. E dentre os que assinaram, estava o Arthur. O Arthur foi um dos que assinaram, solicitando a suspensão dos consignados. Então, eu acredito que amanhã a gente tem embasamento, tá? Embasamento, que a gente tem fundamento para resgatar essa suspensão dos consignados. E sem contar que se a gente não conseguir resgatar amanhã, ela vai para o Senado e no Senado ela pode ser modificada. E pode ser incluída de novo no Senado e voltar para a Câmara, não pode? Pode sim. Claro que o caminho vai ficando mais tortuoso. Claro que o ideal é se a gente já liquidasse essa fatura. Até pelo prazo curto, né? Até pelo prazo curto, né? Claro, mas a gente não vai desistir nunca, Sandro. Doutor Sandro, Milton Antunes, as pessoas que estão acompanhando essa live, as milhares de pessoas. Eu cheguei na Câmara Federal, repito, faz pouco tempo, e vou dizer para vocês, para mim nada é impossível. Nada é impossível. Se alguém me olhasse alguns anos atrás, diria, é impossível esse cara virar um dia deputado federal, e cá estou, exercendo mandato no Congresso Nacional Brasileiro. Repito, quando meu pai perdeu a visão, doutor Sandro, Milton, meu pai perdeu a visão faz 34 anos. Meu pai era bancário. Quando meu pai perdeu a visão, as pessoas, perdeu a visão, ficou cego, vai aposentar. Meu pai foi aposentado por invalidez, é claro, mas ele não desistiu, não. Ele foi vereador em Ribeirão e hoje é deputado estadual com muito orgulho. Então, quem imaginava que uma pessoa cega podia se tornar um deputado estadual num dos maiores estados do Brasil, que é o estado de São Paulo? E eu tenho muito orgulho dessa história e eu não me dou o direito de desistir nunca, nunca. Se alguém algum dia me acusar, poxa, Ricardo, mas o que você está lutando é o impossível, eu vou falar, se eu não lutar pelo impossível, o possível nunca vai chegar. Se a gente se acomodar com aquilo que está conosco, com aquele salário que não representa aquilo que nós merecemos, que o aposentado merece, se a gente se contentar que o BPC não vai ter 13º salário,
Poxa vida, o Milton D'Antunes assumiu um projeto junto comigo, junto com o Sandro, para que o PPC tenha 13º. Alguém aí duvida que isso é necessário? E não tem. E não tem. Alguém duvida que é necessário que uma pessoa que ganha um salário miserável nesse país possa, então, ter direito a um 13º? Alguém duvida que isso seja justo? Ah, mas é muito difícil. Difícil nada, só. Se a gente não lutar, vai ficar impossível. Então, doutor Sandro, Milton, por isso que desde o início eu admirei a luta de vocês. Felipe Brito se insere aí, demais youtubers que lutam, que fazem um trabalho que era para ser dos políticos. Por isso que eu me identifiquei muito com vocês, porque vocês lutam por aquilo que não é impossível, por aquilo que é do direito. E se a gente não lutar pelo que é do direito, pelo que as pessoas sofrem, ninguém vai lutar por nós. Ninguém vai lutar por nós. Então, minhas homenagens, mais uma vez, a vocês, ao canal, ao que vocês fazem. O meu mandato na Câmara segue essa mesma toada, porque eu acredito que o impossível não existe. O impossível só vai existir quando a gente se acomodar. E eu não vou me acomodar, de jeito nenhum. Tem uma música do Charlie Brown Jr. que fala assim: o impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar te oprimir. É a coisa mais certa. Coisa mais séria. Então, até onde você enxerga o seu impossível, é até onde você consegue chegar. Se você não consegue ver no horizonte o impossível, você vai. Você vai. E é por isso que a gente é tão criticado. Eu vi uma palestra esses dias para trás, que o cara foi genial. Genial. Ele falou, olha, você tem que entender o seguinte. Existe aquilo que você tem que se chama reputação, e tem aquilo que você tem que se chama resultado. Você tem que entender que o resultado é palpável e você consegue. A reputação, ela é artificial. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem resultado, é o momento que você acha que vai ter reputação, mas é o contrário. É onde os invejosos vão te atacar, é onde os invejosos vão querer quebrar a sua reputação. Se você focar na sua reputação, você esquece o seu resultado. E é isso que a gente está fazendo aqui. Quer falar mal da gente? Ó, quem estiver assistindo aí, dá o dislike, quem não gostar da gente. Tem pouco dislike, tá? Quem quiser, pode dar dislike. E quem gostou, pode dar like, tá? Não importa mais. O importante é que a gente chega no final do dia, o Ricardo, como político, ó, nós temos aqui duas das classes menos respeitadas das 3 classes, temos duas das classes menos respeitadas. Tirando o jornalista, que depois que o Bolsonaro entrou, tá entrando no filtro aí também, viu, Milton? Nós temos o corretor de imóveis, o advogado e o político. É 3 classes que o pessoal não dá valor. Mas olha aqui a gente lutando e a gente tem consciência que a gente faz o nosso trabalho. Tanto é que tem quase 1.000 pessoas aqui assistindo a gente há 2 horas. Quase 1.000 pessoas e não sai daqui. No final, essa live aqui vai dar uns 60.000 pessoas que assistiram. Por quê? Porque a gente sabe, a gente acredita que nós estamos fazendo o melhor. E a partir do momento que a gente acredita, a gente traz resultado. Sem se preocupar com reputação. Reputação, os fracos, os invejosos vão tentar derrubar ela. A gente sabe que a gente está fazendo certo. A gente sabe que a gente está fazendo o correto. E é por isso que a gente dá frutos. Se não fosse assim, o Ricardo não era deputado. A gente não estaria brigando por uma emenda por vocês, falando de relatório aqui. A gente podia estar, nessa hora, preferível estar tomando uma cervejinha, estar conversando fiado, jogando conversa fora, assistindo futebol, mas não. A gente está aqui porque a gente entende a nossa, vamos dizer assim, a nossa missão nesse mundo. A gente veio aqui e não foi à toa. Então, junte-se a nós e vamos partir para cima. Não é não, Ricardão? Isso aí, doutor Sandro, sem dúvidas, escreva embaixo e posso dizer a vocês de cabeça erguida que no meu mandato eu não sou contra ninguém. Eu ontem fiz uma live em meu Facebook, eu até chamo as pessoas para entrarem lá também, porque o meu Facebook eu tenho abordado temas importantíssimos. Você pode buscar aí Ricardo Silva, facebook.com/Ricardo Silva RP. Eu fiz uma live falando sobre vacinação, sobre transmissão, nova cepa do vírus, e deixei claro que ali não era contra nenhum político, nem contra governador, prefeito, presidente. Eu era a favor da verdade, a favor daquilo que nós temos que dizer a verdade, a favor do que é justo, do que é correto. E continuo o meu pensamento que a gente vai seguir lutando muito
Convido vocês aí que estão assistindo a dar um pulinho no Facebook lá, tem essa live, que eu acho que é imperdível você assistir também. Você que ama o nosso Brasil. Pelo Instagram, eu me comunico diretamente com as pessoas. Você pode mandar mensagem para mim. É só procurar Ricardo Silva também no Instagram. Vai ser um prazer conversar com vocês por lá diretamente, também no meu Instagram. Eu faço um mandato aberto, participativo, um mandato que não pertence a mim, pertence a vocês, pertence às pessoas, tanto aquelas que votaram em mim, aquelas que não votaram, que me conheceram agora, que estão acompanhando o nosso trabalho, de outros estados também. Eu respondo a todos, dos mais variados estados brasileiros, que eu tenho o maior respeito por esse nosso Brasil, e faço questão de conversar com todos, também pelas redes sociais. Você pode entrar no Facebook, procurar Ricardo Silva, no Instagram, procurar Ricardo Silva, que a gente está lá para conversar com todos vocês aí, batendo um papo aberto, um papo de verdade, uma conversa franca e olho no olho. É isso aí, pessoal. E a gente vai continuar sempre fazendo as lives aqui com vocês, conversando. Uma coisa que é interessante, o Milton também sempre coloca isso. Muitas pessoas dizem que gostam de assistir, estavam em depressão. E depois que viu a nossa luta, começaram a se sentir valorizadas. Começaram a se sentir ouvidas, representadas. E isso é muito bom. Então, tem pessoa que não perde a live de jeito nenhum. Se não assistiu naquele momento, ela assiste depois porque ela entende a nossa luta, a nossa batalha e se sente representada. E a gente está aqui para isso. A gente está aqui para lutar por vocês. Essa live foi mais descontraída, foi mais light, tá? E a gente Eu dei uma pesadinha, umas porradas aí, né, Sandro? Não, tá assim mesmo, foi bem até demais, Arrancou vários elogios aqui. Se não fosse casado, você saía daqui com a namoradinha agora, tá? Mas o negócio está indo bem e está fluindo, porque o pessoal está reconhecendo o nosso trabalho, a nossa luta aqui, e que realmente, como se diz, dá trabalho? Dá. Mas como que eu posso dizer? Dá orgulho de fazer. Dá orgulho de saber que no meio do caminho a gente conhece pessoas como o Ricardo, conhece pessoas como vários deputados, aí o próprio capitão Alberto Neto, que está lá no relatório também, todos esses fazem parte dessa jornada aí, e a gente vai chegar no nosso objetivo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Milton, fala alguma coisa, cala a boca, você está muito tagarela hoje? Não, eu acho, você falou agora sobre essa questão de como as pessoas vêm se sentindo, isso é muito importante. Eu tive o privilégio essa semana de conversar com mais algumas pessoas. Eu também, Ricardo, abri minhas redes sociais e a gente acaba tendo esse feedback mais efetivo, né, mais imediato. Isso é muito bom, porque a gente percebe, tem a percepção mais quente de como as coisas estão, e é muito bom a gente ver o reflexo do nosso trabalho, não só dentro do âmbito das decisões que a gente ajuda a direcionar de forma benéfica para essas pessoas, mas o contato mais frio, no sentido de você realmente estar no dia a dia com essas pessoas, fazendo com que elas entendam mais a própria política, fazendo elas se encontrarem em meio a esse discurso diário que a gente vem trazendo, né, através dos canais. Isso é muito importante, aproximando parlamentares, né, deles, dando o entendimento devido e mais claro de quem é joio, de quem é trigo, de que realmente em todos os meios profissionais, no político não é diferente, no meu não é, no do Sandro, que a gente vai encontrar realmente sempre pessoas que querem realmente fazer a coisa e aqueles que realmente acabam não fazendo por razões, sejam lá quais forem. Então, eu fico muito feliz de ver esse feedback, né, de pessoas dizerem para a gente, olha, vocês renovaram nossas esperanças, fizeram acreditar um pouco mais na política, acreditar no ser humano, que o ser tem deixado de ser humano a cada dia, infelizmente, né? Então, tudo isso faz com que a luta que vai ser marcada amanhã, com essa pauta da MP 1006, realmente nos chame a atenção para que a gente possa direcionar nossas forças e efetivamente a gente buscar essa volta dessas emendas que ora saíram, mas que a gente acredita que ainda tem muita chance de voltar sim, e aí renovar as esperanças dessas pessoas, porque as nossas lutas estão só começando, gente. Isso é só uma de tantas outras pautas importantes para mudar a vida de vocês. E a gente está com um projeto aí de trabalhar bastante, trazer mais pautas, trazer política para esse povo, politizar esse povo para que eles saibam que 2022 chega aí. E chegando,
Esse pessoal tem que estar preparado para saber em quem votar. Quantas vezes eu já falei aqui, Ricardo, vota porque acha bonitinho, vota porque é pastor da igreja, vota porque é jogador de futebol, é palhaço de circo, e vai lá e vota pro cara. Mas na hora do voto, tá? Porque dá uma retada nos outros e o pessoal chama de muitas coisas aí, aqueles caras que preferem xingar os outros e o pessoal vota porque acha bonitinho. O fato é o seguinte, vota e quem vota em você. Eu falo e repito, é um contrato que se renova de 4 em 4 anos. Um contrato tem duas partes, que as duas têm obrigações. Uma, você assina o contrato e a pessoa tem que cumprir por você. Depois você renova o contrato. Deu 2022, é hora de você renovar o contrato. Mas você não sabe nem com quem. Você chega lá na hora, fica catando papel, caçando o papel de boca de urna para achar o nome do seu candidato. Aí o culpado do Brasil é você. Não posso falar mais nada. Não é? Desse jeito. Mas é complicado, é complicado. Mas é isso aí, Ricardo. Eu acho que você já deve estar cansado, já está abrindo a boca aí. Obrigado pela participação. Eu acordei 5 da manhã. A gente não para nenhum segundo, numa luta muito grande. Quero dizer do meu orgulho de participar dessa live com vocês mais uma vez. Obrigado às pessoas que mandam mensagens, que participam conosco. Eu fico muito feliz e muito honrado com esse carinho dos aposentados, dos pensionistas. Eu agradeço demais ao Milton D'Antunes, nosso amigo, jornalista, ao Felipe Brito, esse jovem lutador, e ao meu grande amigo, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, o embaixador dos aposentados. Eu acredito que a gente vai conquistar muitas coisas juntos. A vitória pode não acontecer imediatamente, mas ela acontece no dia a dia. E o que importa, na verdade, são as batalhas. Resultado final, a gente vai almejando em cada luta nossa, renovando a esperança, trazendo para as pessoas aquilo que nós estamos dentro do nosso coração, que é a vontade de construir um país melhor, um país mais justo, um país que respeite as crianças, que respeite os jovens, mas que respeite, acima de tudo, aqueles que construíram o país, que são os aposentados e os pensionistas. Pessoal, obrigado. Eu vou deixar vocês agora seguir na live, vou me recolher já. Amanhã teremos um dia de muito trabalho em Brasília, com essa votação, de muita articulação para o bem dos aposentados, para o bem do Brasil. Doutor Sandro, Milton, valeu. Lembrando que amanhã, 10h30, live com o Ricardo, viu? Presencial, viu, pessoal? Bora. Coisa boa. Valeu, Ricardo. Obrigado. Um abração. Valeu, gente. Valeu, Ricardo. Obrigado. Pois é, pessoal. Encerrando já também, né? Eu acho que vocês já estão de saco cheio de olhar para nossa cara. Já está tudo, como se diz, vai ter pesadelo de tanto olhar para nossa cara. Mas eu preciso de vocês descansados. Eu preciso de vocês relaxados, tá? Eu preciso que vocês estejam sempre preparados, porque amanhã... Peraí. Pessoal, lembrando que amanhã, quem puder e desejar, acompanhar ao vivo, tá? Aqui do canal Milton D'Antunes, já preparei já tudo para a gente acompanhar essa votação, que vai ser realmente algo importantíssimo. Então, conto com vocês no nosso canal, tá? Exatamente. Amanhã, viu, pessoal? Acompanhar, tá? A gente vai estar fazendo a cobertura aqui direto de Brasília. Provavelmente amanhã, se eu conseguir entrar na Câmara, sem chance de fazer a live, vocês acompanham aí no canal do Milton, tá? Mas o fato é o seguinte, não desistam. Amanhã, ó, o que a Vanderlei falou? Estou com o bumbum dormente, é cansada de ficar sentada aqui. É isso aí, tá? Vamos encerrar a live já. Eu preciso de vocês, tá? Para amanhã, tá? Para amanhã, tá 100% alinhados, tá? Amanhã é acordar cedo. Se tiver 1000 pessoas cobrando, é ótimo. Só vai depender de vocês. A nossa parte a gente está fazendo, né, Marluce? Nossa parte a gente está fazendo. Aí agora é hora de vocês fazerem a parte de vocês, é hora de vocês cobrarem, é hora de vocês colocarem isso em prática para a gente poder, enfim, ter resultado, tá? Cobrar que se vier a emenda, o capitão Alberto Neto acaba. Beleza, pessoal? Beleza? Recado final aí, Milton? Só agradecer, gente, pela companhia, dizer que amanhã é o dia D, então vamos embora, sentar o dedo amanhã nessas redes sociais
esses e-mails, telefone, sinal de fumaça, o que for possível. Amanhã a gente não pode parar até que a gente estiver lá no horário de votação, e até na votação a gente vai estar cobrando ainda, tá? Lembrando, gente, como o Sandro já falou, a gente não pode esquecer, tá? Amanhã é dia da gente parcimônia, principalmente amanhã, tá? Nas cobranças, para que a gente realmente possa entender de que hoje nós estamos na posição de quem realmente precisa. Então, quem precisa tem que pedir com educação. E lembrando a vocês, amanhã o site da Câmara tem que estar movimentado, tá? Ó, vai assistir no canal do Milton, assiste um pouco no canal do Milton, vai para o site da Câmara, depois volta, que amanhã é hora de fazer volume, tá? Então, temos que fazer volume. Combinado, pessoal? Milton Antunes, meu grande amigo, muito obrigado. Obrigado também, meu irmão. Tamo junto, sempre. É isso aí. Tamo junto e até a próxima live. Franciele tentou entrar aqui na live, aqui, mas não aceitou de jeito nenhum. Estava dando bloqueado a câmera e o microfone dela não entrou. Cara... Amanhã eu quero colocar a Franciele para a gente fazer uma... Amanhã não vai dar. Mas depois nós vamos colocar uma resenha aqui com a Franciele, aqui para a Franciele falar, para ela falar o que ela achou de tudo isso aqui e do relatório do capitão Alberto Neto. Tá? Então, vamos falar que a Franciele vai falar e o que ela acha aí do posicionamento do Bolsonaro, de não dar esse 13º, tá? E tá indo. Tá? Ó, o pessoal ainda vem zoar ainda. Isso aqui eu vou mandar só esse trechinho da live para ele. O cabelo do Ricardo tá igual do Cebolinha. Ele estava agoniado baixando lá o topete, mas não baixava. Mas não resolvia. Mas tá bom demais. Pessoal, obrigado, abraço, fica com Deus e até amanhã, tá? Amanhã é logo cedo, tá? Amanhã eu quero ver se eu faço uma live com vocês, 8 horas da manhã, se tudo der certo, antes de ir para a Câmara, eu já faço uma live com vocês, tá? Ricardo vai chegar mais ou menos umas 10 horas, mas é a partir dali do meio-dia que os deputados estão chegando, é o horário que eles chegam, tá? Para quem não sabe, a maioria dos deputados, tá? Chega aqui em Brasília terça-feira ao meio-dia e quinta-feira vai embora, tá? Mas, para ganhar a pequena bagatela de R$35 mil, mais R$110 para gabinete, mais auxílio terno, paletó, auxílio banheiro, papel higiênico e mais um monte de auxílio que tem, tá? Para trabalhar esses dias, tá bom, pessoal? Abraço, fica com Deus e se tudo der certo, amanhã a gente consegue. Beijo no coração, um abraço. Tchau, tchau.